Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Mais um Jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, quero saber de qual lugar abençoado do nosso Brasil ou de qualquer outro país no mundo você assiste o Jornal Foco do Brasil. Participe do chat ao vivo, veja se o sino de notificações está ativado. E vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro participou do lançamento do modelo regulatório do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro, um documento-mãe que norteará os regulamentos a serem feitos pelo órgão. O novo modelo regulatório passou por um processo de consulta pública, teve mais de 1.000 contribuições, sendo que pelo menos 500 delas foram acatadas pelo Inmetro. Teremos princípios e diretrizes que teremos de cumprir, e isso foi acordado com o próprio setor produtivo, diz a presidência do Inmetro. Além de Bolsonaro, Paulo Guedes, entre outras lideranças, participaram do lançamento. A indústria estava se limitando a morrer lentamente no Brasil. O Brasil está sendo desindustrializado há 4 décadas. Como é que nós podemos alterar a vida da turma lá embaixo? Como é que nós podemos? Ouvindo, escutando. Eu chamei meu secretário à época e falei assim, quem é que é o presidente do Inmetro? Tal pessoa assim, avisa que o presidente está de olho, tem 2 ou 3 problemas, um taxímetro, mais isso, mais aquilo, e nós não estamos evoluindo na velocidade necessária. Nós vamos moralizar esse negócio, consertar esse troço. Então é o seguinte, já que o presidente do Inmetro não botou o diretor lá rápido para colocar esse negócio, corta a cabeça dele. Ele sai e o diretor do Inmetro, que eu ia indicar, vira presidente do Inmetro. Agora, fala com o secretário que, se ele não andar depressa, aí ele é que perde. Aí eu já liguei para o secretário e falei, olha, o presidente avisou que esse negócio do taxímetro, tem o negócio do tacômetro, os problemas estão se acumulando. Como o presidente do Inmetro não trocou, acabou de trocar. O que ia ser diretor virou. Agora, se você não trocar rápido, você sai também, e, de repente, eu vou ter que conviver com um cara que eu nem conheço ainda. Ele, não, espera aí que a gente troca hoje mesmo. Bom, aparentemente trocou e andou bem. Evoluiu, foi uma excelente surpresa. Eu também não conhecia o Gerson. Isso evoluiu para uma interação com a Secretaria Especial de Competitividade, Produtividade e Emprego, e eles, à luz daquele princípio da Lei de Liberdade Econômica, acabaram criando esse marco regulatório que vai justamente desbloquear o caminho de inovação, tudo isso descomplicando toda a vida, porque antigamente o Inmetro realmente era um aparelho avançado para proteger interesses privados. Então, eu faço questão de dizer isso, porque é para mostrar que o presidente está atento. Se alguém distrair, ele vai lá, cobra. Se o sujeito não cumprir, ele troca o de cima, vai trocando. Eu ia chegar em você. E, pois é, antes de chegar em mim, o secretário teve juízo e trocou o presidente do Inmetro. Então, é isso aí. Temos um presidente atento, estamos juntos e vamos para frente. A maneira de agir, a formação da gente militar, a gente quer resolver o assunto. E uma surpresa quando a gente vem para o Executivo aqui. A gente, às vezes, dá a ordem, ela caminha um pouquinho e morre por ali. Se tu não cobrar, não vem a solução. No quartel é diferente. Se o subordinado não cumpriu, tu chama o cara e resolve o problema ali na hora, né? Se bem que isso raramente acontece. Nós apenas damos meios para não atrapalhar o empresário, não atrapalhar o empreendedor. Eu quero é ser esquecido. Que quando você lembra muito de uma pessoa, é sinal que ou você está apaixonado por ela, ou você está devendo alguma coisa. O meu casamento com o Paulo Guedes é indissolúvel, não existe divórcio. Tá? Mas fica difícil a gente, levantando esses problemas, não buscar a solução. E não era apenas os tacógrafos. Eles queriam trocar os taxímetros, todos, né, donos de táxi, obviamente, do Brasil. E, além de um chip para botar nas bombas de combustível, que, nas pontas da linha, não ia combater a fraude, do meu entender. O nosso trabalho é buscar facilitar a vida de todos os brasileiros. E todos vocês, independente da função que ocupam, são muito importantes para nós. E o Gerson agora me disse, né, que fique tranquilo que aqui o pessoal, a maioria, gosta de você. Tá? Lógico que eu fico feliz com isso, tento fazer o melhor de mim, tenho minhas falhas, né? A gente procura corrigir. Mas a intenção nossa é sempre focado naquilo que pode ser de melhor para todos nós.
O secretário de Estado dos Estados Unidos telefonou para o ministro das Relações Exteriores do Brasil para tratar da crise gerada pela invasão da Ucrânia pela Rússia. A conversa foi confirmada primeiramente pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, depois, por meio de suas redes sociais, o Itamaraty informou a conversa entre ambos, que discutiram a crise na Ucrânia e o tratamento que será dado a ela no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, ONU. Os ministros discutiram o que é possível fazer para encerrar as operações militares em curso, restaurar a paz e impedir que a população civil continue a sofrer as consequências do conflito, completou o Ministério das Relações Exteriores brasileiro. O Papa Francisco foi à Embaixada da Rússia, junto à Santa Sé, para transmitir sua preocupação com a invasão russa da Ucrânia ao embaixador russo, em uma quebra sem precedentes do protocolo diplomático. O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, disse que o Papa passou cerca de 30 minutos na embaixada, que fica perto do Vaticano. Ele foi expressar sua preocupação com a guerra, afirmou Bruni à agência de notícias Reuters. Bruni não comentou sobre uma reportagem que afirmava que o Papa, de 85 anos, havia oferecido a mediação do Vaticano. Acreditava-se ser a primeira vez que um Papa foi a uma embaixada para falar com um embaixador em um momento de conflito. Foi a repercussão, do momento. Os enviados estrangeiros são normalmente convocados pela Secretaria de Estado do Vaticano ou se reúnem com o Papa no Palácio Apostólico. Dessa vez, o próprio Papa fez o deslocamento. Repercutindo ainda a informação que um templo da Igreja Assembleia de Deus, em Tauá, Ceará, foi alvo de ataques de um militante do partido PT. Ele invadiu o local, danificou o púlpito, uma mesa e objetos menores como laptop, caixas de som, jarros e suportes de vidro, com prejuízo estimado de R$15 mil à igreja. Participante de atividades do PT, o homem foi contido por fiéis e levado pela polícia à delegacia. A família de Lopes alegou que o vândalo sofre de problemas mentais, a alegação como defesa. O deputado estadual André Fernandes, PL, informou que pediu ao secretário de Segurança Pública do Ceará que investigue o caso mais profundamente. Em resposta ao caso, a direção executiva do PT em Tauá suspendeu a filiação do homem. A Comissão de Ética da Legenda agora diz que vai apurar os fatos e ainda confirmar sobre a possível desfiliação em definitivo. A nota do partido citou ainda que a direção repudia o ato criminoso de intolerância religiosa. Ocorre que não é a primeira vez que um petista se envolve em casos de intolerância religiosa. Agora, há pouco tempo, vimos um vereador do partido em Curitiba, Paraná, liderando uma invasão a uma igreja católica durante uma missa, quando os invasores atacaram fiéis com palavras de baixo calão, lembra? Além de chamarem os religiosos de fascistas e homofóbicos. A China deve substituir seu embaixador no Brasil nos próximos dias. O atual embaixador, Yang Guomin, ocupa o cargo desde o final de 2018, Já vimos muitas polêmicas envolvendo seu nome. Ele deixará a função em março. A troca de diplomata era um desejo antigo do presidente Jair Bolsonaro. O presidente já havia pedido a mudança pelo menos 2 vezes em 2020, após Guomin protagonizar atritos publicamente com o deputado federal Eduardo Bolsonaro nas redes sociais. O diplomata chinês já estaria se despedindo de autoridades brasileiras, entre elas o vice-presidente Hamilton Mourão, com quem o diplomata se reuniu nesta semana. E também o embaixador fez uma última visita ao Palácio do Itamaraty, onde se encontrou com o chanceler brasileiro Carlos França. A China ainda não anunciou o nome do substituto. E a repercussão também que o técnico Tite anunciou sua saída da seleção brasileira, Evidentemente, no momento oportuno, ele deixará o comando técnico da seleção brasileira após a Copa do Mundo do Catar no final deste ano. Estou muito focado no trabalho, sei do ciclo
tive uma oportunidade que muitos outros profissionais não tiveram, poderiam ter tido ao longo da história. Minelli, Enio, Andrade, Abel Braga, campeão do mundo, vários profissionais que poderiam estar aqui. Não convém responder agora se essa é minha última Copa na seleção ou não, mas eu tenho consciência do meu ciclo. Este ciclo vai até o final do Mundial, afirmou Tite, que tem 60 anos, em participação no Redação Sport TV. Aí, agora é esperar, torcer para o Brasil, para a seleção brasileira, não é? Copa do Mundo do Catar, neste ano não será no meio do ano, mas no final do ano. O pré-candidato do PDT à presidência, ex-ministro Ciro Gomes, descartou a possibilidade de apoiar Lula em um eventual segundo turno contra o presidente Jair Bolsonaro. Nunca mais farei campanha para bandido nesse país, nem que o pau tore. Por isso, eu tenho que estar no segundo turno, disse o pedetista, sem citar diretamente o ex-presidente Lula. Ciro falou em evento do Banco BTG Pactual. O ex-ministro voltou a contestar as análises que apontam não haver, na disputa eleitoral de 2022, espaço para crescimento de um outro nome, além de Lula e Bolsonaro. E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse a chefes de Estado e autoridades em encontro na sede da Organização das Nações Unidas em Nova York que no Brasil a vacinação é um direito previsto na Constituição e, portanto, uma obrigação do Estado. Queiroga acrescentou que o país tem uma das maiores taxas de vacinação do planeta e que esse resultado se deve à cultura de vacinação de nossa população, baseado no princípio de que todo brasileiro é livre para decidir sobre a questão. Ele lembrou que o país adquiriu mais de 400 milhões de doses de vacinas e que cerca de 85% da população já recebeu a primeira dose do imunizante e que a segunda dose já foi aplicada em mais de 70% de seu público-alvo. Por esse motivo, acrescentou o ministro, nos últimos 6 meses tivemos reduções significantes do número de mortes, inclusive de pessoas contaminadas pelas variantes Delta e Ômicron, acrescentou, ao lembrar que acordos assinados pelo país resultaram na autonomia para a produção de imunizantes no país. Segundo Queiroga, a diversidade de vacinas possibilitará ao país obter mais de 700 milhões de doses até o final de 2022. E em 2022 poderemos aumentar os números, completou Queiroga. O fortalecimento do complexo industrial da saúde também foi citado pelo ministro como uma prioridade do governo brasileiro. O setor privado vem investindo em novas plantas no Brasil. Recentemente, a Organização Mundial de Saúde selecionou o país como um hub de desenvolvimento e produção de vacinas de plataforma RNA, afirmou Queiroga. A primeira-dama Michele Bolsonaro se manifestou em seu perfil no Instagram em oração pela Ucrânia. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz, como está em Números 6, 24, 26, nas Escrituras Sagradas. Michele pediu em favor dos cidadãos ucranianos, pois em conflitos armados a população civil acaba sendo a mais afetada. E o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, compartilhou belíssimas imagens de obras realizadas em Santa Catarina e comentou: "Tá aí a resposta para aqueles que me perguntam sobre a BR-470 Santa Catarina, importante corredor logístico do estado catarinense. Pelo DENIT, entregamos agora 18 quilômetros de pistas novas entre Navegantes e Ilhota. O mesmo trecho onde já havíamos entregue 11 quilômetros de duplicação, novas pontes e viadutos", comentou Tarcísio. Mais alguns momentos do presidente Jair Bolsonaro no fim desta sexta-feira. Nosso presidente aí, Bolsonaro! Coisa boa! Que bacana, rapaz! Eita aí, ó! Ó, vamos aí, ó! Eu era candidato. Eita aí, ó! Manda um abraço.
tá frio aí, meu presidente. Lá pra São José de Caianas, veio só para ver o senhor. Conheço não, o que estado que é? Paraíba. Paraíba? Eu esteve lá perto de nós. São quase 7 São mil Zé de municípios Piranha. do Brasil, não dá pra gente saber É, tudo, né? eu esteve lá em São José de Piranha. Você sabe onde é o Dourado Paulista? Sei. O senhor virou presidente. Caçapava, o senhor já foi pra lá. Oi? Caçapava, o senhor já foi pra lá. Lá tem um Cristo lá, não tem um Cristo, não, Taubaté. Taubaté. Eu fui lá para São José de Piranhas lá agora esse Tive dia lá, inaugurar. foi bacana lá. Coisa boa. Vamos lá. Segura aí, Tico, pra tirar uma foto. Dá uma foto em cima agora. Vamos tirar. Olha o super-homem aqui, ó. Gabriela, tira aqui. Eu já tirei. Demorar muito aí, pinta um clima aqui, rapaz. Presidente, eu oro pro Senhor todos os dias, tá? É o que eu posso fazer, orar, em oração. Pode tirar uma foto nós dois e perder, sim. Peraí. Quem que é esse cara aqui? Esse aqui é meu marido. Teu amor aí? Muito. Cada dia que passa, você tá mais apaixonado. Esposa brigou todo dia. Tá chorando. 1, 2, ali, ó. 3 e... É porque esse aqui eu custei fazer ele virar o jogo. Ele era do Partido das Trevas. Eu tirei a foto. Já tirei. Tirou? Aí. Gostei. Bem rapidinho. Licença pra fazer. Tava lá na Avaré. Aí... Na Avaré não. Obrigada. Bom feriado, senhor. Dá pra você tirar aí? Obrigado. Valeu, pessoal. Meu, Obrigado. simplicidade. Até mais, hein? Satisfação, te Deus abençoe. abençoe o seu final de dia. Obrigado, hein? Deus abençoe. Falou, Safa aí, tudo bem? Dá tchau, gente. Tamo junto? Tudo bem? Deus te abençoe, presidente. Nós Obrigado. chamamos. Valeu, super-homem. Valeu, pessoal. Valeu. Eu costumava trabalhar como babá de cães para um casal em particular que foi meu cliente por muitos anos, conta Laila Akita. Eles tinham certas regras que gostavam de seguir em relação aos cuidados com o cão. Uma noite eu estava lidando com um problema sobre suas reclamações, sobre como eu estava trancando a porta da frente. O casal cismava com o jeito que eu trancava a porta. Eu tinha acabado de voltar de passear com o cachorro deles e eles me deixaram com outro lembrete sobre como a porta da frente precisava ser trancada. Quando cheguei em casa, eu simplesmente pirei. Depois que eu voltei ao meu normal, meu pai apontou um dedo para mim e disse essas palavras: "Lembre-se, filha, de que você não é de segunda classe. Aqueles que te tratam como inferior, eles são os de segunda classe." Havia algo na maneira como o papai disse essas palavras que não esqueci. Eu fui diagnosticada com dificuldades de aprendizagem quando eu tinha 5 anos. E lidei com discriminação e rejeição ao longo dos anos. O casal me criticava muito duramente, não importava quanto eu me dedicasse. Eles sabiam da minha condição e, infelizmente, eles eram apenas mais um exemplo de pessoas que não pareciam se importar. Eu finalmente aprendi que meu pai estava certo. O tempo passou e hoje sei. Todas aquelas pessoas que me fizeram sentir mal comigo mesma, são as que não valem a pena. Não era eu o problema. E hoje sempre me lembro dessa palavra, dessa frase, dessa citação. Você é uma pessoa incrível, com talentos únicos. E mais, tenha fé em suas habilidades. Lembre-se de que você não é de segunda classe. Aqueles que te tratam mal, tratam você como inferior, com bullying. Eles são os de segunda classe. Uma lição para jovens, idosos, adultos, crianças, homens, mulheres, todos aqueles que têm dificuldades nos relacionamentos, seja por conta da sua aparência pessoal, o jeito de falar ou até mesmo o seu modo de compreender as coisas. Pense nisso.
E assim, chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe você, sua família, o nosso Brasil e também o mundo.